Fala pessoal, beleza? Calma aqui. Vou estar passando hoje um videozinho aqui para a gente entender um pouquinho sobre os hooks do React, tá? Então vou falar um pouquinho sobre Use State e também um pouquinho sobre o Use Effect, fechou pessoal? Nessa aula aqui de hoje. Deixa eu dar só um pouquinho de zoom aqui, que acho que vai ficar melhor para todo mundo quando estiver fazendo a visualização desse vídeo aqui, fechou? E eu vou separar em dois vídeos diferentes. Esse vídeo aqui que eu vou falar especificamente do Use State, fechou? E o próximo vídeo que eu vou deixar específico apenas para o Use Effect. Fechou, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu já deixei pronto aqui, iniciado aqui um projeto meu no React. Como eu já passei no último vídeo, eu não achei que tinha necessidade de deixar aqui de novo. Se você quiser aprender, é só voltar naquele vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu passei me ensinando a fazer a inicialização no React. Assiste lá, faz a inicialização e depois você volta para esse vídeo daqui. Fechou? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso export function, export default, tá? Export default function, e como o nome do meu arquivo é app, eu vou passar aqui app também. Fechou, pessoal? Bom, para mim estar trabalhando um pouquinho aqui hoje, eu vou utilizar aqui o meu use state, fechou? A gente vai trabalhar um pouquinho com estados, fechou, pessoal? Mas antes de a gente trabalhar com estados, eu vou primeiro criar aqui um anon e vou colocar aqui hello use state, tá? Hello use state, fechou? Eu vou só formatar isso daqui rapidinho e deixa eu ver se está linkado aqui, app ainda está linkado, então fechou. Eu vou rodar esse carinha aqui no terminal, tá? npm run dev, fechou? Vou estar rodando esse cara daqui agora, esperar ele rodar, coisa rápida ou não, né? Deixa eu ver. Ele não está rodando, hein? O que está acontecendo aqui que ele não está rodando? Deixa eu ver. Vou botar para esse cara aqui, agora acho que vai, npm run dev, fechou? Agora rodou, acabou rodando aqui, demorou um pouquinho, mas foi, eu acho que ele vai abrir aqui no Chrome que tá aí, abriu aqui, fechou? Então beleza, já passei aqui um hello use state, tá? Assim, fechou? Eu vou deixar essa página assim mesmo por enquanto, e a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, pessoal, é só transformar esse use state aqui em uma variável, tá? Que a gente vai começar a fazer algumas misturas aqui. Só vou diminuir aqui cadê? O Ctrl, aqui, fechou. Tirei aqui o console da tela para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Fechou? Aqui eu vou criar uma variável, pessoal, vou chamar de text, tá? txt, e eu vou passar para ela o valor de use state, tá, pessoal? Vou passar para ela o valor de use state e para a gente fazer a utilização dela aqui, eu vou passar a variável, fechou? Para vocês verem que a gente começa a fazer algumas misturas aqui de HTML com JavaScript no nosso React, fechou? Então, basicamente, pessoal, aqui eu não preciso utilizar o cifrão, igual a gente utiliza no template string, fechou? Aqui eu consigo utilizar apenas a chave que eu já consigo fazer essa mistura. Na tela, o resultado é o mesmo, fechou? Só que agora a gente está deixando isso aqui em uma variável, beleza, pessoal? Então, vou colocar aqui useState é top e já está sendo carregada aqui a nossa variável, fechou? Antes de mais nada aqui, pessoal, eu vou fazer primeiro a utilização do useState em um simples aqui, que é o nosso contador, fechou? Se vocês pararem para reparar, pessoal, quando a gente inicia o React, ele traz aquela estrutura dele pronta, ele já traz esse contador para a gente, beleza? Então é bem padrão isso daqui, é o bem mais simples assim, do React da gente acabar fazendo, fechou? Eu vou deixar aqui um texto chamado contador, beleza? Contador, 2 pontos, e aqui eu vou apagar por enquanto, beleza? Por enquanto eu vou deixar esse cara aqui apagado e esse cara daqui eu vou acabar apagando também, fechou, pessoal? E para a gente começar a utilizar agora o useState, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar importando ele aqui. Então eu vou utilizar o import aqui e começo a chamar useState. Vou caçar ele aqui e ele vai ser importado diante do React, fechou, pessoal? Então beleza, aqui eu já consegui fazer a importação do useState, consigo trabalhar aqui com estados, beleza? E aqui a gente vai começar a fazer a alteração de estados aqui no React, beleza, pessoal? Para iniciar, vamos começar aqui a nossa estrutura aqui do useState, fechou? A nossa sintaxe aqui do useState. A gente começa criando uma constante aqui, declarando uma constante, e a gente vai colocar um array aqui, fechou, pessoal? O primeiro valor que a gente colocar aqui vai ser uma variável que vai estar guardando o nosso valor, beleza? E o segundo valor que a gente passar vai ser uma função assim que vai manipular a nossa variável, beleza? Por exemplo, aqui eu vou passar number e por padrão a gente costuma colocar set e o mesmo nome que a gente passou anterior, beleza, pessoal? Então
number e set number, beleza? Então, esse daqui vai ser a minha variável, tá? Que vai estar sendo guardado o meu valor. E esse daqui vai ser a minha função para fazer a modificação do valor desse cara aqui, tá? E aqui eu coloco um igual e chamo useState, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou estar passando o valor que eu quero para esse cara aqui. Como eu estou falando de números, eu vou colocar aqui 0, ou seja, a minha inicialização vai ser 0, fechou, pessoal? Então, se eu vim aqui abrir e fechar chaves e passar aqui number, ou seja, a minha variável, concordam comigo que vai estar contador, 2 pontos, um espaçozinho e vai estar o número 0? Vamos ver na tela como é que está? Exatamente isso, contador, 2 pontos, e a gente dá um espaço e tem um número 0 lá que está vindo na minha variável do useState. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 10, pessoal, quando eu iniciasse a minha tela, estaria o 10 aqui, tá vendo? Mas como a gente vai fazer um contador, eu já vou deixar ele no número 0, fechou? Então ele vai se iniciar do 0. O padrão inicial dele é o 0, fechou? Beleza. Para fazer essa função de contador, eu vou deixar um botão aqui, beleza? E vou escrever aqui adicionar. Adicionar. Então, toda vez que eu clicar aqui no adicionar, eu quero aumentar um número aqui. Como é que eu posso fazer isso daqui na prática? Bom, aqui no React, a gente começa a trabalhar bastante com arrow function, beleza, pessoal? Como que é uma arrow function? Eu posso criar aqui uma constante, eu vou chamar de soma, beleza? Vou chamar isso aqui de soma e vou chamar aqui um arrow function. Eu abro e fecho parênteses, coloco sinal de igual, sinal de menor ou maior, não me recordo agora, abro chaves e quebro linha. Pronto, pessoal, isso daqui é uma arrow function, beleza? Daqui para cá é uma arrow function, beleza? Que eu consegui abrir e fechar parênteses aqui, igual, maior, e comecei aqui a minha função, beleza? Então isso daqui é uma arrow function, uma função que a gente não está declarando nome nenhum, beleza? No caso aqui, a gente está declarando o nome da variável soma. Então, quando a gente chama soma, a gente vai estar executando isso daqui. Beleza, pessoal? Para a gente começar aqui, como eu disse, a gente está utilizando o setNumber ali para conseguir setar os valores do number. Então, por exemplo, se eu passar setNumber aqui, abrir e fechar parênteses e passar 5, o que iria acontecer se eu colocasse um clique aqui? Eu vou colocar um clique aqui, e vou chamar soma, beleza? Outro atento bacana aqui é que aqui eu não preciso passar o parênteses, pessoal. Eu posso simplesmente chamar soma e já era, beleza? Vamos testar isso daqui? Se eu clicar aqui, ele vai trazer o número 5, beleza? Então, vocês viram que eu consegui fazer a manipulação do valor? Eu tenho um valor aqui dentro que está sendo manipulado. Então, basicamente, eu chamei a minha função setNumber, beleza? E o que eu passar aqui dentro, ele vai estar atribuindo de valor para esse cara aqui. Por quê? Porque esse daqui, ele está setando o valor do number, beleza? Então, eu consigo fazer essa modificação. Basicamente, se eu quisesse adicionar de 1 em 1 aqui, pessoal, eu poderia simplesmente chamar number mais 1, beleza? Eu consigo fazer esse aumento, beleza? Só vou dar um reload aqui na tela e toda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai aumentando de 1 em 1, beleza, pessoal? Beleza, então a gente conseguiu fazer aqui, trabalhar com um contador de adicionar. Vamos fazer também um de subtração e um de para zerar esse valor? Eu vou colocar aqui também um de sub, tá? Bem parecido, vai ser basicamente a mesma lógica, vai mudar muita pouca coisa, pessoal. Eu de novo vou chamar o meu setNumber, tá? Vou acabar chamando setNumber aqui de novo, só que agora em vez de ser mais 1, eu vou colocar menos 1, beleza? Vocês viram que a gente conseguiu seguir a mesma lógica. Eu vou só colocar aqui subtrair, beleza? E aqui eu vou chamar o sub toda vez que eu fizer a ação de onClick, fechou? Toda vez que eu clicar aqui, ele vai subtrair, ó. Então eu consigo adicionar e subtrair. Então aqui eu estou trabalhando com o meu estado, beleza? Isso daqui é um estado no useState, fechou? Eu tenho o estado number que está sendo toda hora alterado aqui quando a gente começa a trabalhar com esse cara, fechou? Outra que eu vou colocar aqui vai ser o para zerar. Então vou dar um const aqui de reset e vai ser igual a um arrow function de novo, beleza? Arrow function, e aqui eu posso chamar um setNumber e vou atribuir o valor 0, fechou? Porque eu estou querendo literalmente somente resetar, beleza, pessoal? Então, eu vou chamar aqui reset e vou colocar aqui um resetar, beleza? Então, aqui já está funcionando. Se eu clicar aqui no resetar, ele já vai resetar todo esse valor aqui. Se eu colocar aqui um subtrair e resetar também, ele já está fazendo toda a alteração desse valor. Fechou, pessoal? Isso daqui a gente está trabalhando com dados numéricos, beleza? Mas a gente também consegue trabalhar com dados de texto, beleza? String aqui no caso. Por exemplo, eu vou criar aqui uma constante de texto, fechou? Eu vou chamar aqui de name e vou chamar setName. Seguindo a mesma lógica, pessoal, a gente vai
ter a nossa variável que vai estar guardando os valores de estado e uma função aqui para a gente conseguir setar os valores da nossa variável. Então eu vou chamar useState aqui, seguindo o mesmo padrão, beleza? Só que agora eu vou passar uma string, tá? Passar uma string aqui, um texto. Por exemplo, agora, pessoal, para ficar um pouquinho diferente, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um texto de seu nome é, e aqui eu vou chamar name, beleza? Que é a minha variável. Por exemplo, aqui, ó, seu nome é, como lá está vazio, não vai ter nada. Eu, por exemplo, vou colocar meu nome aqui agora, porque eu vou colocar ele como estado inicial. Vou chamar então Cauã. Então, seu nome é Cauã. Como é o estado inicial, vai estar assim, fechou? Eu vou também colocar um botão aqui, pessoal, para a gente conseguir fazer a alteração desses valores. Vou colocar aqui alterar nome, beleza? Então, vai ter aqui o nome e um botão aqui de alterar nome, beleza, pessoal? Eu vou colocar um HR aqui no lugar, tá? Só para fazer uma linha aqui e ter essa diferenciação, beleza? Que a gente mexeu com o computador e agora a gente está mexendo com o texto. Fechou? Eu acho que eu vou acabar dando um zoom aqui também para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí pelo vídeo. Fechou? Eu quero fazer a alteração desse nome aqui agora, tá? Então, eu quero fazer o seguinte, toda vez que eu clicar, eu quero trocar para algum outro nome, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, abaixo desses caras aqui que a gente mexeu, eu vou fazer uma const aqui de muda nome, beleza? Muda nome. Vou fazer aqui o meu arrow function, beleza? Novamente fazendo arrow function aqui. E aqui a gente vai começar a brincar um pouquinho. Por exemplo, se eu colocar um set name aqui e passar algum outro nome, se vocês repararem, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o número. A gente vai simplesmente mudar, mas a gente não vai conseguir voltar. Por exemplo, aqui eu vou colocar Paulo, tá? Vou colocar Paulo aqui. Se eu alterar aqui, não coloquei onClick, então não vai funcionar mesmo. Eu vou vir aqui adicionar o meu onClick, beleza? Para ter o evento de clique. E vou colocar aqui o meu muda nome, que foi a minha constante que eu separei aqui, ó, muda nome. Agora sim, se eu clicar aqui, vai mudar para Paulo. Só que se eu clicar novamente, não faz alteração nenhuma. Como que eu vou fazer para ter essa alteração? Eu vou colocar uma condição aqui. Beleza? Então, eu simplesmente poderia fazer aqui um if, tá, pessoal? Então, vou fazer aqui um if. Se o meu estado atual, ou seja, se name for igual a Cauã, aí eu vou colocar aqui igualzinho, tá lá escrito como na primeira interação. Se for igual a Cauã, ele vai executar esse setName Paulo, fechou? Então, se o nome for igual a Cauã, ele vai executar esse setName Paulo. Se não for igual a Cauã, ele vai transformar o nome em Cauã, beleza? SetName, colocar aqui o Cauã, ou seja, meu nome, beleza? Então, agora a gente consegue fazer essa mudança. Cauã, Paulo, Cauã, Paulo, Cauã, Paulo. A gente consegue fazer essa mudança aqui. Então, a gente está mudando o estado de uma variável de dado string. Beleza, pessoal? Vamos melhorar essa situação aqui. Vocês estão vendo que a gente utilizou aqui algumas linhas de código. Eu quero utilizar apenas uma. Fechou, pessoal? Quero utilizar apenas uma linha de código. Então, como que eu poderia utilizar isso daqui? Eu posso utilizar um carinha chamado ternário. Fechou, pessoal? Isso aqui eu acho bem bacana quando a gente quer mexer aqui com um código que a gente consegue dar uma melhorada nele, fechou? Transformar, por exemplo, todas essas linhas aqui em uma linha só, fechou? E eu vou fazer isso aqui agora com vocês, tá? Como que a gente poderia fazer isso daqui, pessoal? Para quem não conhece, ternário também é um if, só que ele é um pouquinho mais simplificado, a gente consegue deixar tudo em uma linha só, beleza? Então, primeiro vai vir a minha condição. Se nome não, né? Se name, no caso, se name for igual a Cauã, se name for igual a Cauã, eu quero que execute alguma coisa, beleza? Então, se essa minha condição aqui for verdadeira, ela vai acontecer dentro do escopo que eu colocar aqui dentro. Eu posso colocar aqui, então, um setName e vou passar aqui Paulo, tá? Vou passar Paulo. Agora, eu coloco o meu else, beleza? Então, pense o seguinte, esse daqui é o if, ou seja, se ele é verdadeiro, ele vai cair aqui. Se for no else, ou seja, se for falso, se essa condição aqui for falsa, ele vai cair no que tiver depois dos dois pontos. Então aqui eu vou passar setName e vou passar o meu nome de novo, beleza? Vou passar aqui Cauã, beleza, pessoal? Vai ter a mesma funcionalidade, não vai mudar nada, só vai mudar que agora eu transformei tudo isso daqui em uma linha de código apenas. Fechou, pessoal? Outro cara que eu quero mostrar aqui agora é o de input, fechou? Também é com texto aqui, então vou criar uma nova const e vou chamar aqui de text, vírgula setText,
setText e vou passar useState de valor vazio. O useState de valor vazio, fechou, pessoal? Ou seja, uma string vazia aqui, tá? E aqui eu vou passar de novo um HR. Vou passar de novo aqui um HR para a gente conseguir ter mais uma linha aqui e vir para o próximo assunto aqui embaixo. E eu vou colocar aqui um parágrafo. Você digitou e aqui eu vou chamar o text, beleza? Eu vou chamar minha variável text. Então, você digitou e text. E aqui abaixo, pessoal, eu vou passar um input, beleza? Que a gente vai capturar aqui um evento desse input. Então, qual que é a ideia daqui? Toda vez que eu digitar alguma coisa aqui, ele vai aparecer aqui nesse você digitou, ou seja, vai aparecer aqui do lado do você digitou, ou seja, de novo, vai estar ali na minha variável de estado text, beleza? Como que eu vou fazer isso daqui agora? Simplesmente eu vou criar aqui uma const aqui de captura caractere, beleza? Captura caractere, se eu não me engano é assim, na verdade, caractere, captura caractere, e vou fazer aqui um arrow function de novo, fechou, pessoal? Arrow function de novo. Se vocês repararem, a gente vai trabalhar muito com arrow function aqui. E basicamente agora, pessoal, eu quero capturar um evento daqui, tá? Então, como eu vou estar nesse input, o input ele tem um eventozinho que vai ser carregado aqui, tá? Eu vou até chamar de event e eu vou colocar um console.log para a gente conseguir ter essa visualização. Console.log e vou chamar aqui event para a gente acabar tendo essa visualização. Eu vou adicionar também um onClick aqui. OnClick não, perdão, vai ser um onChange, beleza? Por que eu não vou colocar um onClick? Porque senão ele só executaria se eu ficasse clicando no botão. Aqui agora tá, não. Ele só executaria caso eu ficasse clicando aqui no botão. Um onChange é capturado toda vez que eu faço alguma alteração aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui um i, ele vai capturar aquele onChange. Colocar o o, vai capturar o i e o o. Coloca mais um i, vai capturar i e o i, entendeu? Então, basicamente, o onChange vai estar fazendo isso daí. Vamos lá. Aqui eu vou chamar o captura caractere, né? Captura caractere. Então, beleza, toda vez que eu digitar alguma coisa, vai ser passado como função de onChange aqui para a minha função, beleza? Eu vou inspecionar aqui a tela pra gente. Eu vou colocar ela aqui na minha direita também, beleza? E só diminuir um pouquinho isso daqui. Beleza, colocar aqui no console, vou limpar o meu console e vou digitar alguma coisinha aqui. Viram que foi chamado ali? Se eu fechar não, né? Apagar, vai ser chamada de novo. E aqui, ó, vai ficar sendo chamada todas as vezes que eu colocar alguma coisa aqui. Fechou, pessoal? Então aqui eu vou passar só uma letra aqui, só um caractere para a gente conseguir chamar essa função. E aqui, pessoal, eu quero capturar o valor. Só que se eu vir aqui, não tem nenhum valor, né? Não tem nenhum valor. E isso daqui é um objeto, fechou? Está sendo carregado, então, um objeto. Por conta que é só um event, beleza? É só um objeto. Eu quero capturar o valor, só que onde que eu vou capturar o valor desse cara? Eu venho aqui em target, pessoal. Abro o target aqui e vai ter aqui, ó, target value. Então, lembra como que a gente consegue capturar ali os valores dentro de um objeto? A gente utiliza o ponto. Então, a gente já sabe o caminho. É event, né, que vai trazer toda essa estrutura, ponto target, ponto value, fechou? Então, a gente pode simplesmente fazer isso daqui, ó. Cadê o meu event aqui? Event, ponto target, ponto value, beleza? Se eu fechar isso daqui e digitar mais uma letra aqui, ó o que já está trazendo. Então aqui eu já estou conseguindo trazer, pessoal, que bacana, olha, consigo trazer aqui todas as alterações que eu fizer, beleza? Então agora a gente só tem que passar isso daqui para nossa variável texto, beleza? Como que a gente vai fazer isso daqui? Simplesmente a gente só tira esse console.log daqui e chama setText, beleza? Que a gente vai estar setando o valor do texto. Se eu dar um reload aqui, pessoal, eu vou começar a digitar de novo, ó, o que aparece lá? Então, já está funcionando isso daqui também. Olha que bacana, pessoal. Isso daqui é bem legal para quando a gente está aprendendo o React aqui, beleza? Eu acho que de useState eu queria mostrar mais isso daqui mesmo. É algo bem básico assim para a gente começar a iniciar o nosso desenvolvimento aqui utilizando hooks, beleza? Então, a gente viu aqui um de aumentar, subtrair, resetar, trabalhar com useState aqui com o number. Também vimos aqui para trocar aqui alguns valores e para capturar os valores de um input, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí e vamos para o próximo que vai ser de useEffect.